Olá pessoal, você está no Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar alguns Mopars do final dos anos 50 e um em particular de 1960. Então fique comigo até o final desse vídeo, que nós vamos ver esses carros que marcaram bastante época nos Estados Unidos nessa década. E também não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sino para as novidades e também deixar seu like, compartilhar o vídeo e depois deixar seus comentários aí embaixo. É isso aí, então vamos lá. O primeiro deles é um Plymouth 58, é um Plymouth Belvedere 1958. Esse carro parece muito com aquele do filme Christine, só que aquele do filme Christine na verdade é um Fury e o Belvedere é um modelo um pouco diferente, tem alguns acabamentos diferentes, é outra versão do Plymouth. O Plymouth era o modelo de entrada dos Chrysler, da linha Chrysler dos anos 50, 60. Depois vinha a linha Dodge e por fim vinha a linha Chrysler com os carros mais luxuosos e mais incrementados. Esse carro era bem moderno para a época, era muito veloz, o motor Hemi andava bastante, né? Passava dos 200 por hora assim com grande facilidade, tinha umas linhas aerodinâmicas e muito bonitas também. Esse carro é de 1958, então se nós formos analisar, ele já tinha em 58 um desenho bem futurista. Inclusive, um modelo desse de 57 foi aquele que foi enterrado lá em Tulsa e que infelizmente estava em péssimo estado quando conseguiram tirá-lo daquela cápsula de concreto por causa da infiltração de água que aconteceu ao longo de todos os anos, né? Ele ficou de 57 a 2007 enterrado, até que, pela agressão toda que ele sofreu da umidade lá dentro, ele ficou bastante inteiro. Esse carro é feito pela M2, aliás, todos esses que eu vou mostrar nessa análise são feitos pela M2 na escala 1/64 e tem qualidades realmente muito boas, como nós podemos já perceber, né? O acabamento dele é muito bom, tem aqui a frente com os faróis feitos em peças separadas, assim como a grade, o para-choque traseiro também é uma peça separada, as lanternas, os únicos detalhes que são realmente moldados no metal são os frisos laterais, os frisos aqui que contornam as janelas, mas os demais acessórios são peças avulsas feitas nesse carro. Ele tem os pneus de borracha com as rodas com calotas do estilo da época e a banda branca larga, que era o que existia muito nos anos 50 e 60. Carro realmente muito elegante e de linhas muito bonitas mesmo. Os detalhes do carro realmente são muito ricos, como nós podemos ver. Esse modelo em particular, eu tive de reproduzir o quebra-vento que estava faltando nele, mas esse é um detalhe muito interessante dos M2, que é justamente este quebra-vento que os outros carros normalmente não têm. Então o M2 faz isso com muito capricho. Como é possível ver nesse carro, os detalhes dele são muito ricos mesmo, do interior, do exterior, os logotipos, as letras, são todos logotipos muito legíveis, qualidade dos detalhes é refinada, os cromados são bons, os cantos não têm rebarbas. Então, por isso que um carro da M2 não é tão barato quanto é, por exemplo, um Hot Wheels Mainline, né? Não tem nem como competir. A qualidade dos detalhes desse carro é realmente superior, como nós podemos ver. A abertura das portas do capô é boa, a transparência dos vidros, os cromados, emblemas, logotipos, tudo realmente é feito com bastante precisão, bem alinhados, legíveis. Então, M2, Greenlight, Johnny Lightning, Auto World são marcas que fazem realmente produtos muito melhores na escala 1/64. Por isso que não dá nem para comparar, por exemplo, este Plymouth com um Fury que a Hot Wheels, por exemplo, faz até mesmo naquelas linhas especiais, né? Os únicos modelos da Hot Wheels comparados com este seriam os 100%. Mas eu nem sei se eles fazem o Plymouth Belvedere ou mesmo o Fury naquela linha, né? É um modelo realmente muito bom.
motor Hemi com esses dois filtros aqui. Isso aqui ficou bem evidente naquele Miss Belvedere quando foi desenterrado, né, que esse motor apareceu bastante. Inclusive era muito comum nos carros da Chrysler ter o motor dourado na época. Como nós podemos ver, ele tem as portas e o capô que abrem. O emblema aqui é um decalque na ponta do capô, numa proporção muito boa, as letras Belvedere aqui na traseira do carro, que inclusive é um logotipo legível. Isso é uma coisa muito interessante desses carros. Um detalhe muito bom dos M2, além da qualidade da grade, os faróis que são feitos realmente com acrílico. Estes detalhes aqui do capô são estampas, porque eles são realmente muito pequenos para serem peças à parte. Em alguns carros eles são peças à parte. A dobradiça não é nada grosseiro, né? Inclusive porque não dá para fazer coisa muito menor num tamanho de carro desse, senão seria uma peça que quebraria muito fácil. E o motor aqui com os dois filtros de ar, né, que era uma carburação dupla, motor dourado como era realmente no carro. Um realismo muito bom desse carro, nesse motor, a qualidade das peças é muito boa. O interior do carro aqui feito com muita qualidade. O volante aqui é detalhado, ele não apenas é vazado, como ele imita mesmo o desenho do volante do carro verdadeiro. Não é apenas um pininho de plástico numa coisa chapada que nem de longe lembra um painel. Os assentos também são muito bem feitos, as portas, o encaixe delas, tudo realmente muito caprichado. Isso é uma escala 1,64. É um carro de menos de 10 centímetros de comprimento que tem toda essa riqueza de detalhes. Dentro do carro, mais alguns detalhes que a gente consegue ver ali do painel, inclusive. O acabamento dele é muito bom, realmente. A qualidade dos detalhes é superior. Chassi de metal do Belvedere, os pneus na espessura certa, né, com a faixa branca. Não são aqueles pneus largos demais. As longarinas aqui da estrutura do carro muito bem feitas, o cardão, os escapes. Então, um chassi na escala 1,64 que dá de 10 a 0 em muitos chassis de carros 1:18 e às vezes até de marcas caras. Veja o caso, por exemplo, daqueles modelos feitos pela Boss, pela Best of Show. Não tem detalhe nenhum embaixo. Ou mesmo aqueles Greenlight Artisan, que tem um chassi extremamente pobre de detalhes, ainda que os carros sejam muito bonitos. Bom, eu tenho aqui dois Dodge Coronet de 1957. Eram carroceria muito parecida com aquela do Plymouth Belvedere. Esses dois modelos são carros de polícia da época, e os Dodges foram muito usados como carros de polícia por serem carros muito resistentes, realmente, que aguentavam muito o tranco, além de terem um desempenho muito bom. São na época em que carros eram realmente sólidos, não era esse monte de plástico que fazem hoje em dia. E esses carros são feitos também pela M2, com aquela riqueza toda de detalhes. E o que é interessante desses Dodges, né, é que eles têm linhas realmente bem bonitas e bem futuristas, mesmo considerando que eles são dos anos 50. E, em particular, o que me chamou a atenção desses dois carros de polícia, nesse carro branco, é aqui atrás esse Check Your Speed, que é verifique sua velocidade, e um velocímetro montado aqui no teto do carro. Então, por exemplo, se esse carro estivesse andando na frente de um outro, ele estaria mostrando para o outro carro a que velocidade que ele estaria trafegando naquele momento na rodovia. Eu nunca vi isso ao vivo num carro de polícia, nunca vi nenhum filme desses carros na época mostrando esse velocímetro em funcionamento. Então foi um negócio que me chamou bastante atenção. Dá para ver o interior dos carros, com o banco inteiriço, painel, volante, todos os detalhes que tem nos carros mesmo, que a gente consegue ver numa escala 1,64, que no branco é um pouco mais visível, né? Painel de porta que eles chegaram a detalhar nas portas em metal, os quebra-ventos aqui que são peças à parte, sirene aqui que é feita numa peça bem delicada, neste caso aqui o velocímetro aqui em cima, e essa corneta aqui no paralama provavelmente seja um megafone ou mesmo o próprio alto-falante da sirene mesmo. Teria de checar isso aí. Quem conhecer sobre carro de polícia antigo, tiver informação, eu agradeço bastante. Os logotipos Dodge aqui, tanto no capô quanto na tampa do porta-malas, assim como esse outro logotipo aqui
na lateral e o Coronet aqui no paralama dianteiro, são todos muito bem feitos, legíveis, bem caprichados mesmo, feitos como decalque com uma precisão muito boa. Esses carros são bastante caprichados, os mínimos detalhes foram feitos nele, como essas rodas com calota estilo Dog Dish, né, que ficam muito bem para esses carros, né? E os cromados aqui em volta, que foram pintados, bem detalhados, a transparência dos vidros, tudo muito bom. Os ornamentos de capô são peças à parte, isso numa escala 1/64. O logotipo do capô, o ornamento aqui que são peças à parte, o logotipo é pintado, mas muito bem pintado. Os limpadores aqui, grade, os faróis, todos muito bem detalhados nessa escala 1/64. Detalhe do velocímetro no teto, né? E o checker speed. Lógico que isso aqui não tinha preocupação nenhuma com a aerodinâmica na época. O logotipo Dodge aqui está bem feito também, que um outro logo, e a placa muito parecido com aquele Chrysler de 57 que eu mostrei na escala 1/18. As linhas dos carros eram bem parecidas, né? Mesmo tipo de carroceria. As lanternas aqui também muito bem feitas, em acrílico, um acabamento muito bom mesmo nos carros. O para-choque não tem uma rebarba, as garras também são bem reproduzidas. Nós temos de lembrar que isso é uma escala 1/64, então nós estamos falando de um carro de menos de 10 centímetros de comprimento. Chassi com todos os detalhes. Isso pode ser detalhado também com cores, né? Caso se deseje fazer isso, com aquelas canetas de tinta, por exemplo, é possível pintar o câmbio, o motor, né? Ele tem esses dois furinhos aí por causa da base em que ele vinha dentro daquele blister. Como não fico guardando o carro em blister, eu simplesmente tiro da base e acabo usando a base para outra coisa. A qualidade de detalhes é muito boa. É possível fazer 1/18 com melhor qualidade do que muitas marcas e muitos modelos que a gente vê por aí. Bom, esse é um Chrysler 300F de 1960. Eu já mostrei outros Chrysler 300 na escala 1/18. Inclusive tem um modelo desses conversível na escala 1/18 para fazer ainda uma avaliação. É um carro bem interessante, tem linhas bem bonitas, bem futuristas também para 1960, né? Aliás, é uma característica dos Chrysler ter o para-brisa envolvente com o quebra-vento mais inclinado do que os demais modelos que eram feitos pela General Motors e pela Ford na época. Os Chrysler tinham normalmente algum tipo de aspecto mais arrojado no design, além de terem linhas mais pronunciadas, serem carros realmente muito velozes na época. A Chrysler era a linha mais luxuosa de produtos da Chrysler Corporation da época, e desses carros, o mais luxuoso de todos era o Imperial, que era o top de linha mesmo, concorrente com o Cadillac. Este carro, em particular, né, o 300, se caracterizava por ser um carro bastante sofisticado e também bem veloz. Tinha alguns requintes de tecnologia bem interessantes na época, aquela transmissão com teclas, né, aquele push button, como nós já pudemos ver naquele Dodge Royal que eu mostrei na escala 1/18, e entre outros apetrechos que existiam na época, aqueles bancos giratórios. E uma coisa interessante nesse carro, que apesar de ele ser uma barca aí de quase 6 metros de comprimento, é um 2+2, que como a gente consegue reparar, ele tem 2 bancos individuais na dianteira e 2 na traseira com um console central. Então a ideia desse carro não era transportar mais gente, mas sim transportar 4 pessoas com conforto e desempenho. O detalhe da largura das portas, né? Interior com aquele painel bem moderno, os bancos individuais tanto na frente quanto atrás, e a riqueza de detalhes no motor, que é muito grande realmente para esse carro. A cor desse carro, como eu comentei antes, é fantástica. Esse detalhe do step na tampa traseira também ficou bem charmoso mesmo nesse Chrysler. Logotipo 300F ali na lateral, uma espécie de um medalhão, né, também na grade dianteira, e o Chrysler ali abaixo da tampa traseira, perto da luz de ré, perto do para-choque. Os para-choques também não tem nenhuma rebarba, está tudo muito bem desenhado. E essa grade, inclusive, foi copiada pelos últimos modelos do Dodge Charger. O desenho aqui da frente, da grade, muito bem detalhado. Motor também, com seus detalhes aqui em cima,
do cofre do motor, os filtros de ar. É lógico, você não vai ter cabos nesse tamanho de carro, mas a qualidade dele é realmente muito boa. As rodas e os pneus, as linhas do carro, o logotipo 300F, todos os detalhes bem caprichados mesmo, e o rabo de peixe. O interior com os bancos individuais tanto na frente quanto na traseira. E o logo da Chrysler no capô, que a gente consegue ler, em letra cursiva, muito bem feito. Como a gente vê que é um banheirão mesmo, né? Ele é um carro bem grande e mesmo sendo a parte escondida do carro, essa base metálica, ela é muito bem feita. O que é legal dos M2 é que além de ter uma base metálica, é uma base parafusada ao carro. Então se precisar, de repente, abrir o carro para reparar alguma coisa, às vezes alguma pecinha solta, alguma coisa que precise consertar dentro dele, fica muito mais fácil porque é soltar um parafuso, desmontar o carro, consertar o que precisa, remontar, e aí fica bem mais fácil. Se ele tiver um defeito de pintura, por exemplo, o carro for repintado, também esse trabalho fica bem mais fácil. E os detalhes também do chassi que podem ser todos aperfeiçoados com alguma pintura, né? Aqui, por exemplo, o cárter, o câmbio, o cardan, eixo traseiro, diferencial, o tanque. Então, tudo muito bem detalhado nesses carros, né? O M2 realmente tem uma qualidade excelente. Avaliando esses carros, eu daria 10 para todos eles, porque realmente a M2 faz modelos com muito capricho, com muita qualidade. Além de ter essas partes móveis, tem partes móveis feitas com bastante cuidado, não são simplesmente feitas de qualquer jeito. Às vezes um ou outro modelo tem algum desalinhamento nas portas, algum detalhezinho assim, mas são coisas no geral pequenas e simples de se resolver. Os modelos feitos pela M2, como sempre, têm uma qualidade muito boa, tem uma escala bem próxima mesmo do que seria, que afinal de contas esses carros são carros bem grandes da época, e o acabamento bastante caprichado, com várias peças. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, clicar no sino para as novidades, compartilhar esse vídeo, deixar seu like e também escreva aí nos comentários o que você achou dos carros, do vídeo, se você tem alguma informação a mais a respeito desses carros ou do vídeo e que queira compartilhar conosco. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.